Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? O meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos na Bima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como começar a investir. Sim, esse vídeo é para você que está estudando a possibilidade de começar a investir ou que começou há pouco tempo, né? Que é um iniciante no mundo dos investimentos. Eu vou trazer nesse vídeo um guia básico aqui, tá? Com dicas práticas de tudo que você precisa fazer, o passo a passo, para você começar a investir do jeito certo, tá? Porque o que tem de gente que começa a investir de forma errada porque não tem o conhecimento de como começar é muito grande. Então, por isso, decidi trazer esse vídeo para te dar uma luz e um passo a passo para você começar nos seus investimentos, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, e o primeiro passo, na verdade nem o primeiro, mas antes de você dar o primeiro passo para começar a investir, é você olhar se você não tá com um passo para trás, que é tendo dívidas, né? Você tem dívidas, essa é a primeira análise que você tem que fazer. Se você tiver dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer antes de querer investir é quitar essas dívidas, tá? E por que eu falo isso? Porque essa dívida geralmente tem juros maior do que os juros que você vai conseguir em algum investimento ou em alguma aplicação financeira, tá? Claro que você tem que entender qual é essa dívida e o quanto de juros você paga por ela. Se for uma dívida de cartão de crédito, nossa, gigante. Se for cheque especial, nossa, gigante. Mas talvez se for um consignado, um crédito consignado para você que é funcionário público, talvez, e tem uma taxa mais baixa, aí você vai avaliar, pô, qual é a taxa de juros dessa dívida? Ah, é menos de 1%? Poxa, você já consegue hoje mais de 1% no mercado. Então aí você já coloca na balança. Poxa, você tem uma dívida de FIES, por exemplo, que é uma dívida de 4% ao ano. Poxa, mas se você investir na Selic, você ganha quase 14% ao ano. Então faz sentido, ao invés de você quitar a dívida, você investir, porque os juros que você vai ganhar aqui vai ser maior do que os juros que você vai ter que pagar aqui. E aí você vai ter uma diferença positiva, o que seria o inverso de você ter uma dívida com juros altos, com juros de 3, 4% ao mês e investir para ganhar 1% ao mês, né? Essa dívida vai ficar cada vez maior. Então a ideia primeira é você analisar se você tem alguma dívida, se você tiver qual os juros dessa dívida e quais juros você vai conseguir em uma aplicação financeira. Colocando isso na balança, você vai ver se faz sentido você quitar essa dívida ou começar a investir. Mas via de regra, vai ser mais vantagem você quitar essa dívida, porque normalmente tem sim juros maiores do que aplicações, tá? Salvo algumas que eu falei anteriormente, como por exemplo o consignado, o FIES, algumas dívidas específicas, tá? Mas na maioria das vezes a dívida ela tem sim juros maior do que a aplicação financeira. Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade. E se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. A segunda coisa, antes de você pensar em correr e começar a investir, é você criar a sua mentalidade, tá? A sua mentalidade de poupar dinheiro. Poupar é a coisa mais importante para você que está começando. Não é o que você vai investir, não é a rentabilidade que você vai ter, mas a ideia de poupar, a consistência de poupar todos os meses e o estudo de quanto você pode poupar da sua renda atual, tá? Imagina, você vai investir R$100 e aí depois de um ano você teve uma rentabilidade incrível de 60% ao ano. Nossa, isso aqui é rentabilidade que é assim, absurda, né? 60% ao ano. O Warren Buffett, que é o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, conseguiu em média 22,5% de rentabilidade, né, durante os anos. Você, digamos que conseguiu 60% ao ano. Mas se você investiu R$100, no final do ano você vai ter R$160. Poxa, você ganhou R$60 a mais. Você teve uma excelente rentabilidade,
mas o valor que você tinha investido foi pouco. Então a rentabilidade, mesmo sendo muito alta, não teve grande influência, né? Não gerou um resultado muito grande. Então esse é o mais importante, tá? Você começa a estudar a sua capacidade de poupar e a sua consistência de poupar todos os meses. Porque aí, se você faz isso, você tem muito mais chance de se tornar um investidor de sucesso no médio e longo prazo. Depois disso, você vai pensar em montar a sua reserva financeira, tá? Isso é muito importante. Você já está sem dívida, você já criou na sua mente o hábito de poupar recurso todos os meses, tá? O que 10% da sua renda é interessante que você poupe. Se você conseguir mais, é até mais interessante ainda, mas que consiga pelo menos 10%. Se conseguir menos, tudo bem também, tá? Varia da sua realidade, mas sempre cultive esse hábito de poupar dinheiro. E esse dinheiro que você poupar, você vai colocar ele numa aplicação para sua reserva de emergência, tá? A reserva de emergência é muito importante quando você começar a investir, né? Por quê? Porque os imprevistos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eles são previstos. A gente sabe que alguma hora vai acontecer. Alguma hora vai ter um problema no trabalho, talvez você seja demitido, talvez você bata o carro, talvez você tenha um problema de saúde, talvez alguém da sua família tenha alguma dessas coisas e você vai precisar ajudar, tá? Então assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que na vida alguma coisa vai acontecer. E quando essa coisa acontecer, você tem que estar pelo menos com dinheiro reservado, um colchão financeiro para conseguir passar por isso com tranquilidade, tá? Essa é a importância da reserva de emergência. E a reserva de emergência, para você que está me assistindo, que talvez seja CLT ou que talvez seja funcionário público, é recomendado que você tenha uns 6 meses da sua renda mensal dentro da reserva. Então imagina que você gasta uns R$2.000 por mês. Bom, se você gasta uns 2.000 por mês, a sua reserva de emergência tem que ter 6 vezes, pelo menos 6 vezes esse valor, né? Que dá o total de R$12.000. Pronto. Dentro de um tesouro Selic, por exemplo, tesouro Selic, que é aquele com liquidez diária, ou, por exemplo, num CDB de liquidez diária de um banco, né? De um banco grande, uma instituição financeira que você confie, né? Pode ser isso para você ter liquidez para utilizar esse dinheiro. Ah, mas e você que está me assistindo que, por exemplo, é autônomo, que é empresário, ou que é vendedor, é comissionado, a sua renda varia, né? O ideal para você que tem menos segurança no seu trabalho é que você tenha pelo menos 12 vezes, tá? Eu gosto mais de ter 12 vezes o seu custo de vida mensal, eu acho mais seguro para você, mas cada um sabe de si, tá? Mas se você é CLT, se funcionário público, o ideal é que você tenha pelo menos 6. Se você é autônomo, vendedor ou algo assim, empresário, o ideal é que você tenha pelo menos 12 vezes, tá? Se você gasta os mesmos 2.000, você tem que ter 24.000 pelo menos na sua reserva. Esse dinheiro vai ficar lá parado para quando alguma coisa ruim acontecer, você já vai ter esse dinheiro para emergências. E agora, depois da sua reserva de emergência pronta, ou seja, do seu presente garantido, né? O seu presente, o momento que você está vivendo, agora que o seu presente está ok, você vai pensar no futuro. Então, seu próximo passo é pensar na sua aposentadoria, tá? Quanto é que você quer receber de renda na sua aposentadoria? Qual é o salário que você quer receber? Qual é a renda que você quer ter? Quando é que você quer se aposentar? Com qual idade? Você tem que começar a pensar sobre isso e definir esses objetivos. Porque quando você define isso, você já vai ter em mente o quando você vai se aposentar, o quanto de renda você vai ter quando você se aposentar e o quanto você precisa investir para chegar nesse objetivo de renda no prazo que você quiser. E uma forma de simplificar essa fórmula de quanto você precisa ter para quanto você quer ter de renda, tá? Basta você multiplicar por 300, é a regra dos 300 salários, tá? Então, imaginando que você quer ter uma renda no futuro de R$5.000. O quanto você precisa investir para ter essa renda de 5.000? Multiplica 5.000 por 300. 5.000 por 300 vai dar algo em torno de R$1,5 milhão, exatamente, vai dar R$1,5 milhão. Então, se você tiver R$1,5 milhão, você vai ter uma renda aproximadamente de R$5.000. Então, você começa a fazer a conta do quanto você precisa investir para ter R$1,5 milhão
quando você quiser se aposentar, seja daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos ou a 40 anos. Isso vai depender da idade que você colocar para a sua aposentadoria, mas você faz essa conta. Quanto você quer ter de renda? Pronto, beleza, é isso aqui. Aí eu quero ter de renda 10 mil por mês, beleza. Aí você vai multiplicar por 300. Quanto é que vai dar? 10 mil vezes 300 vai dar 3 milhões de reais. Então, para você ter uma renda de 10 mil por mês, você tem que ter 3 milhões investido. Beleza, quando você tem que ter 3 milhões investidos? Quando você quer se aposentar? Daqui a 30 anos, pronto. Aí você vai fazer o cálculo de quanto você precisa investir para daqui a 30 anos você tenha 3 milhões de reais. E aí você vai montar uma carteira diversificada, você vai investir em empresas, em ações, em fundos imobiliários, tem uma parte em renda fixa, você vai ter uma carteira realmente diversificada para que você tenha um maior retorno para o menor nível de risco, para que você atinja esse objetivo. Lembrando que quanto mais curto você botar esse objetivo, mais risco você vai ter que tomar para chegar lá, tá? No mercado existe isso de risco e retorno. Se você quer ter um retorno maior num prazo menor, você necessariamente vai ter que correr mais risco. Se você colocar um prazo maior para os objetivos, você não vai precisar correr tanto risco, porque com uma aplicação conservadora você vai conseguir chegar lá com o tempo, tá? Só que você vai conseguir chegar depois. E aí agora, depois de feito tudo isso, depois de ter se livrado das dívidas, criado um mindset para poupar dinheiro, montado sua reserva de emergência, definido seus planos de aposentadoria e feito os cálculos do quanto você precisa investir por mês para atingir esse objetivo, aí você vai abrir conta numa corretora de valores mobiliários, tá? Que existem diversas hoje no mercado, inclusive de taxa zero. Você tem a XP, você tem a Rico, você tem a Clear, tem a Ágora, tem a Orama, tem a do Banco Inter, tem a Nuinvest, que era Isinvest, mas o Nubank comprou, virou Nuinvest. Ou seja, existem diversas corretoras no mercado que você pode escolher uma e centralizar os seus investimentos ali. Você começa a fazer aportes ali em renda variável, em renda fixa, talvez uma previdência privada, se fizer sentido na sua estratégia de investimentos. E aí você começa a fazer aportes ali para atingir os seus objetivos na sua aposentadoria. Esses são os passos que você tem que dar para começar a investir, tá? E aí você feito tudo isso, aí sim você começa do jeito certo. E agora você pode falar: poxa, Álvaro, entendi, olha, depois de percorrer tudo isso e abrir conta na minha corretora, o que eu faço? Bom, aí depois de tudo isso você tem todos os vídeos desse canal te ensinando a dar os próximos passos. Tem vídeos aqui sobre renda fixa, sobre renda variável, fundos imobiliários, diversificação de carteira, sobre previdência privada. Nesse canal aqui tem todas as informações que você precisa sobre vários tipos de investimento para que você realmente se torne investidor. Então, se você concluiu todos esses passos até aqui, o seu próximo passo é maratonar os vídeos desse canal, porque aí você vai conseguir, junto comigo, entender toda essa estrutura de investimentos que você precisa fazer para atingir os seus objetivos financeiros. Mas e aí, você ficou com alguma dúvida? Põe aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês e a gente vai conversando e fazendo essa troca de experiências que é sempre muito interessante aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que estão pensando em começar a investir, que queiram começar a investir, mas não saibam como começar, para que eles vejam esse passo a passo, esse guia, e para que eles consigam seguir esse guia para começar do jeito certo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.